Olá, eu sou a Bruna Freitas e vou apresentar, junto com a minha colega de grupo, Bruna Machado, o trabalho referente à derivação numérica da disciplina de cálculo numérico ministrada pela professora Stephanie Brion. Bom, no primeiro slide, conforme já estudado no cálculo 1, né, a derivada representa a taxa na qual uma grandeza varia em função de outra grandeza. Então, logo, a taxa de variação de uma função é uma informação muito importante que a gente tem sobre os fenômenos existentes. Então, o cálculo diferencial, ele define a derivada usando a fórmula trazida aqui no slide, né, de variação da taxa instantânea. Então, é uma forma mais simples de representar a derivada pela própria definição, né? Então, conforme a fórmula apresentada e geometricamente também a sua representação, a derivada consiste na reta tangente a um ponto da curva, né? Conforme estudado em cálculo 1. Bom, nesse caso, né, padrão, inicialmente, é sempre assumido que a função e suas derivadas são contínuas no intervalo de tempo, né? Mas conforme já foi estudado, principalmente no cálculo numérico, na maioria das situações, e no cálculo 1, né, o cálculo nos reserva que tudo pode ser escrito por alguma função. Só que nem sempre essas funções têm equações algébricas que a gente pode derivar, sendo difíceis e impossíveis ou impossíveis de defini-las analiticamente. Então, em muitos casos, tudo que a gente pode saber sobre as funções são valores escolhidos por um sistema de amostragem, por exemplo, em um determinado espaço de tempo. Por ter essa limitação dos valores escolhidos por um sistema e o espaço de tempo, mesmo com a disponibilidade da função a ser derivada, a diferenciação numérica é feita usando os valores dos pontos. Só que tem um problema em ficar usando um conjunto de pontos, pois isso pode resultar em uma resolução limitada conforme a quantidade de pontos disponíveis. Outra relação para se enfatizar é que quando uma função ela é conhecida em um conjunto de pontos igualmente espaçados, enfatizando nessa característica, pode-se usar outras técnicas, como o cálculo de derivadas usando as operações de diferenças finitas. Então, esse método de diferenças finitas é um método de discretização, né, das equações diferenciais, ou seja, ele transforma uma função contínua em uma representação discreta de pontos. Então, a primeira etapa da aplicação do método de diferenças finitas consiste exatamente em definir o domínio discreto onde a solução vai ser buscada. Então, conforme no exemplo do slide, se a gente tem uma função f de x igual a 2x, definida em um intervalo entre 0 e 1, essa função ela pode ser representada da forma discreta, por exemplo, f de x igual a 0, 0,4, 0,8. E conforme a gente analisa isso, a gente pode assumir um espaçamento entre pontos de 0 e 2, ou seja, vai ser um espaçamento contínuo, né? Igualmente espaçados, conforme já citei anteriormente. Ou seja, essa representação vai estar relacionada com o domínio discreto, na forma apresentada final agora no slide. Mas qual a estratégia do método de diferenças finitas abordado, né? É, geralmente ele consiste em buscar equações algébricas que aproximem essa solução em cada ponto da nossa função. Então, essa aproximação ela pode ser realizada de diferentes formas, dependendo da precisão desejada e do problema abordado, que podem ser vários em várias áreas da engenharia e de conhecimento. E com base nisso, a origem dessas aproximações, em grande parte, é sempre uma aproximação em série de Taylor, conforme estudado em cálculo 1. Logo, dentre os métodos disponíveis para o cálculo da primeira derivada, eu vou apresentar agora nos próximos slides o método da diferença progressiva, diferença regressiva e diferença central. Conforme apresentado nesse slide, né, a diferença progressiva é a inclinação da reta que conecta os pontos, e ela avalia a derivada no ponto x com base nos valores nesse ponto e naquele imediatamente à sua direita. Conforme a fórmula apresentada, a gente consegue visualizar isso melhor, né, na parte gráfica, geométrica, né, apresentada ali. Então, é representado conforme esse gráfico. Ele avalia a derivada no ponto xi com os valores nesse ponto, naquele exatamente à sua direita, né, representado como xi mais 1. Ela também é conhecida como aproximação por diferenças finitas para frente, na grande parte da literatura, ou método de diferenças finitas para frente, pois utiliza o valor da função em um ponto à frente, conforme já explicado, para não ficar muito redundante, para estimar o valor da derivada em um ponto anterior. O importante para se enfatizar é que
ocorre que a aproximação é aplicada em N pontos ao longo do domínio. Então, esses erros se acumulam N vezes. Agora, no próximo slide, conforme apresentado, né, a diferença regressiva é a inclinação da reta que conecta os pontos. Então, ela avalia a derivada no ponto xi com base nos valores nesse ponto e naquele imediatamente à sua esquerda, conforme a fórmula, diferentemente, com toda certeza, da fórmula progressiva. A literatura, ela também possui um nome diferente, além desse, que é conhecida como aproximação por diferenças finitas para trás, ou método de diferenças finitas para trás, porque ela também representa uma aproximação de primeira ordem para derivar em um dado ponto, né? Comparando, né, com o que a gente já estudou, a utilização desses métodos, progressivo ou regressivo, eles são, a princípio, equivalentes, só que a única restrição é que ocorre nas extremidades do domínio. Então, no ponto x0, a gente não pode aplicar o método regressivo, pois não existe um ponto anterior, e de forma semelhante no ponto xn, essa formulação progressiva não pode ser utilizada, pois de maneira equivalente não vai existir um ponto após ele para ser utilizado como base. O próximo método estudado é a diferença central, que é a inclinação da reta que conecta os pontos. Então, ela avalia a derivada em um dado ponto xi usando os pontos xi menos 1 e xi mais 1, conforme a fórmula apresentada. Como conclusão desse método, da primeira derivada, né, de uma forma geral, a gente estudou que a utilização desses métodos não costuma apresentar bons resultados, especialmente nos casos envolvendo gradientes que são muito aproximadamente simétricos em relação à direção x. Então, conforme a gente pode ver no gráfico, a aproximação de segunda ordem ela pode ser obtida fazendo a expansão para y mais 1. Então, com isso, a gente pode desprezar todos esses problemas. Agora, relacionando com essa minha fala, né, eu vou apresentar o método da segunda derivada, método dos três pontos igualmente espaçados. Então, todas as fórmulas apresentadas e os métodos, assim como o que eu vou apresentar agora, eles podem ser deduzidos a partir da expansão de Celler de Taylor ou polinômios de Lagrange, estudado anteriormente na disciplina. Então, a fórmula de diferença finita progressiva com três pontos calcula a derivada no ponto xi, usando o valor da função nesses pontos e nos dois pontos seguintes, x mais 1 e x mais 2, conforme apresentado. Então, a dedução, ela utiliza os três termos da expansão de Taylor de Taylor, com o resto para escrever o valor da função nos pontos x mais 1, x mais 2, em termos de valor de função, né, e das suas derivadas nesse ponto. Então, essa fórmula a gente consegue ver isso mais claro, né, ao contrário de quando a gente fala, a gente consegue perceber com mais clareza. Então, por ser uma aproximação de segunda ordem, é uma estratégia que normalmente resulta em um melhor resultado, utilizar o esquema central para os dois pontos internos e os esquemas progressivos para o primeiro e para o último ponto, respectivamente. Como sabemos, a derivação numérica pode ser utilizada na resolução de problemas em diversas áreas, inclusive na área industrial. Temos como exemplo de uso o desenvolvimento de um algoritmo de evolução para ajuste de estruturas de sensores virtuais em um processo petroquímico. Um algoritmo de evolução é uma forma encontrada para a otimização de sistemas, sejam eles lineares ou não lineares. O algoritmo se baseia no processo de seleção natural proposto por Charles Darwin, com mutação, herança e seleção de indivíduos mais capazes conforme os parâmetros de uma função, para assim objetivar a busca para a solução de um problema. Os tipos de algoritmo de evolução mais conhecidos e utilizados atualmente são o algoritmo de evolução diferencial e o algoritmo de evolução diferencial modificado. O algoritmo de evolução diferencial não possui parâmetros controlados. Esses parâmetros geralmente são definidos aleatoriamente com o objetivo de encontrar o melhor ponto de aptidão. Já o algoritmo de evolução diferencial modificado, se comparado ao AED, possui maior diversidade de população e uma convergência mais lenta. Neste trabalho, temos como enfoque o algoritmo de evolução com diferenciação numérica, que é, como o próprio nome já diz, o algoritmo de evolução que utiliza a derivação numérica como diferencial. O algoritmo de evolução com diferenciação numérica foi criado com o objetivo de facilitar a implementação computacional,
com uma boa capacidade de otimização de sistemas e com a capacidade de evolução adaptativa. Ele foi pensado especificamente para a utilização na otimização de um processo petroquímico, onde para realizar a perfuração de poços em alto mar para a extração de petróleo é geralmente utilizado um método chamado gas lift. Esse método consiste na redução da densidade do óleo, aplicando gás sob alta pressão nos dutos por onde o petróleo se desloca, para que assim o óleo chegue aos reservatórios. Porém, o método apresenta um problema na determinação do regime ideal de aplicação do gás ao duto, pois a relação entre a produção e a aplicação do gás possui rendimento decrescente em razão da compressão e do custo do gás utilizado, além de haver a presença de não hidrocarbonetos no óleo transportado. Dessa forma, é utilizado um sensor PDG, ou medidor de fundo de poço permanente, para ajudar a determinar esse regime ideal. Mas a utilização desses sensores gera diversos problemas, como interferência no processo, menor tempo de utilidade, atrasos de medidas, entre outros. A solução encontrada para diminuir esses problemas é a utilização de soft sensors via redes neurais artificiais. Esses sensores utilizam a manipulação computacional das informações, medidas e técnicas de modelagem e identificação de sistemas. Esse modelo neural possui um grande número de atrasos possíveis, e o algoritmo de evolução servirá para determinar qual o melhor conjunto de atrasos para o modelo. Como podemos ver na imagem, o modelo neural é uma máquina de comitê, que possui 10 redes neurais artificiais, com 10 neurônios na camada escondida. Portanto, podemos afirmar que o uso do algoritmo de evolução com derivação numérica é feito de forma a gerar uma otimização para o modelo neural, para que ele possa ser utilizado em diferentes poços de extração. O algoritmo de evolução com derivação numérica possui 3 processos paralelos. No primeiro, acontece a mutação e a seleção. A seleção ocorre com a união de todos os indivíduos de uma população ao final do processo de mutação e reprodução, resultando em uma população com o dobro de indivíduos. Metade da população é selecionada de acordo com os valores de aptidão dos indivíduos e a cada nova iteração o processo guarda os 5 melhores valores em uma matriz. Ao realizar pelo menos 40% das iterações, o segundo processo começa, para armazenar os 5 melhores valores do primeiro processo, de modo que seja encontrado o melhor ponto em volta desses valores. Por fim, o terceiro processo ocorre ao chegar em 70% das iterações realizadas, e opera da mesma forma que o processo anterior. Para este algoritmo, é utilizada a fórmula dos 5 pontos da derivação numérica, que nos indica a derivada de um sinal amostral e um certo ponto em função de 2 pontos anteriores e posteriores a ele, podendo determinar a derivada de todo um conjunto de pontos. Agora vamos apresentar um passo a passo para o desenvolvimento de um algoritmo de evolução com diferenciação numérica. No primeiro passo, a população inicial é criada com valores aleatórios dentro do intervalo de busca, onde esses valores são guardados em uma matriz, enquanto que em outra matriz são guardados os valores de aptidão referentes a cada linha da primeira matriz. No segundo passo, o critério de parada é conferido e, se tiver chegado ao critério, o algoritmo é finalizado, se não continua para o próximo passo. No terceiro, a derivada de cada linha da matriz que contém os valores de aptidão é calculada utilizando a fórmula de 5 pontos, e os valores são armazenados em uma nova matriz. Já no quarto passo, o fator alfa é calculado utilizando a fórmula apresentada no slide, onde o AUX é um decremento de 1 utilizado a cada iteração, que vai do número inicial de iterações até 1, e a variação do limite é a diferença do ponto máximo e mínimo que o algoritmo pode interagir no limite de busca. E o fator alfa será utilizado na equação da mutação para auxiliar a matriz das derivadas a não convergir para zero quando os dados da primeira matriz forem valores próximos. No quinto passo, a função de mutação é calculada para cada linha da primeira matriz, como podemos ver no slide, fazendo uso dos vizinhos inferior e superior à linha em questão e à sua derivada, e esses valores são salvos em uma nova matriz. No sexto passo, os valores da primeira matriz e da matriz da mutação são agrupados em uma matriz auxiliar, e são selecionados os indivíduos com melhores valores de aptidão, que serão armazenados em uma matriz X. Após, no sétimo passo, os 5 melhores valores da matriz X são selecionados e armazenados em uma matriz auxiliar Z. No oitavo passo, o processo 2 é iniciado paralelamente se a iteração atual representar 40% do número de iterações totais. Neste processo são utilizados os valores da matriz Z,
onde é calculada a derivada dos pontos de aptidão dessa matriz e é armazenada na matriz YA'. Logo é realizada a mutação e os valores são salvos na matriz MA, como mostra a equação no slide. Em seguida, as matrizes MA e Z são unidas e são selecionados os seus 5 melhores valores que são salvos na matriz E. Esse processo se repete a cada iteração. O processo 3 é iniciado no 9º passo, se a iteração atual representar 70% das iterações totais. Esse processo é idêntico ao mostrado no item anterior, com os valores da matriz Z atualizados pelo primeiro processo e com os valores mutados sendo salvos em uma matriz MB. Por fim, no 10º e último passo, os melhores pontos nos 3 processos são comparados e o melhor valor para o problema é selecionado. Após, volta para o passo 2 para verificar o critério de parada. Então, agora primeiramente vamos apresentar um exemplo de cálculo da diferença progressiva e logo após o seu algoritmo desenvolvido e testado no Octave. No exemplo, devemos utilizar a fórmula de diferenças finitas progressiva para fazer a aproximação da derivada da função f de x apresentada no slide, no ponto x igual a 2, para h igual a 0,1 e h igual a 0,01. Temos inicialmente a fórmula geral da diferença progressiva apresentada no slide, e logo abaixo o cálculo realizado com os valores informados no exemplo, ainda sem realizar a substituição do h. Logo obtemos a derivada numérica para ambos os valores de h informados, e os erros absolutos de cada um dos casos, que foram calculados com a subtração das derivadas numéricas e analíticas. A derivada analítica neste caso seria f'. Nesse slide, apresentamos o algoritmo para o cálculo de derivadas numéricas utilizando o método de diferenças progressivas, onde utilizamos os valores do exemplo anterior para testar a nossa aplicação no Octave. Como podemos ver, a variável fl contém um cálculo da derivada analítica e a dp1 o cálculo da derivada numérica. A seguir, temos a saída do nosso algoritmo, que, como podemos ver, nos retornou o valor da derivada numérica e o erro absoluto, calculado a partir da subtração das derivadas numérica e analítica, como já foi dito, para ambos os casos, com h igual a 0,1 e com h igual a 0,01. Bom, como conclusões e considerações finais, é válido ressaltar a importância do aprendizado e entendimento acerca da utilização da derivação numérica. Em termos computacionais, né, a derivada pode ser implementada na forma de algoritmo para resolver diversos problemas do cotidiano, assim como a gente realizou na parte prática, e também que a derivada possui diversas aplicações em diferentes áreas, não só na computação, mas em várias áreas de conhecimento. E com isso, para a correta implementação, é muito bom escolher e estudar, né, qual o melhor método a ser empregado, pois conforme o problema ser resolvido, o cálculo numérico oferece uma opção mais específica e que agregue menos erros. E além disso, é válido ressaltar o suporte com softwares para programação, como Octave, MATLAB, que nos tem bibliotecas e suporte tanto para fazer plotagem de gráficos, como para chamar funções e algumas funções básicas.